Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui nos acompanhando no VersaCast, esse podcast para quem está ligadíssimo, ligadíssima no Enem e nos vestibulares do Brasil. Hoje eu estou aqui com o professor Matheus Grangeiro. Olha que felicidade, seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Adriele. Honra enorme participar desse momento aqui e tenho certeza que a gente vai conseguir abordar informações muito pertinentes. Então, vamos nessa. Matheus, importante, pertinentes. O conteúdo hoje aqui é sobre edital, sobre datas, prazos, enfim, toda essa logística, todo esse manual do Enem, né? Então, a gente costuma falar, assim, eu não sei se você já ouviu falar, que para o concurseiro, o ideal, o bom começo é a partir da leitura do edital. Você ir ali dar aquela destrinchada. A gente pode falar a mesma coisa para quem vai fazer o vestibular, para quem vai prestar o Enem? Adriele, com certeza, né? A dinâmica do concurso, seja ela almejando uma vaga lá no mundo dos concursos públicos ou almejando uma vaga no ensino superior, como é o caso do pré-vestibulando, a dinâmica de preparação para a prova e de compreensão das regras do jogo é válida. Então, eu costumo dizer que o edital é o mapa do jogo e não tem como entrar no jogo sem entender quais são as regras, as leis que estão regendo ali todo o processo. Ali é o ponto de partida. E o mais curioso é que boa parte dos estudantes não procuram a informação direto na fonte. Confiam apenas em informações que às vezes eles têm acesso à rede social. E é claro que essas informações elas ajudam, mas um bom palpite é ir lá direto e beber na fonte essa informação. Sim, as redes sociais estão ali como uma isca, mas a pessoa tem que pegar, se precisar imprimir, embora a gente saiba de toda a questão ambiental, mas se precisar imprimir, baixar o PDF, fazer essa leitura, rabiscar, tirar as dúvidas ali, né? Esse é um trabalho que, inclusive, a gente faz aqui no Versa, né? Levando esse edital para a sala de aula e essas informações de forma que elas sejam precisas e no momento certo para que o estudante consiga se preparar em alta performance. Matheus, então a gente falando aqui desse edital, assim como os concurseiros, quem está pensando no Enem, vestibular, é muito importante você já fazer esse detalhamento, pegar, olhar com calma, conhecer um pouco mais essa documentação sobre a prova, que aí você fica até um pouco mais tranquilo, né? Ter um pouco mais dessa informação também é um poder. Então, a gente sabe que as provas estão divididas em 2 domingos, dia 9 e dia 16 de novembro. No dia 9 de novembro, primeira etapa, a gente vai ter, então, aí as provas de linguagens, ciências humanas e a tão famosa ou temida, estamos aqui deixando o estudante escolher, redação. São 90 questões de múltipla escolha, mais a redação, por isso o tempo é um pouquinho maior, não é isso? Exatamente, Adriele. A abertura dos portões acontece meio-dia, o fechamento às 13h, o início das provas às 13h30. No primeiro dia, como são 5h30, então a gente tem prova das 13h30 às 19h. E aí vale a pena a gente detalhar. Claro. E essa prova de linguagens e códigos, que tem 45 questões, ela contempla, para além da língua portuguesa, que envolve gramática, interpretação de texto e literatura, a prova também abrange educação física, artes, músicas cênicas e visuais, e também a tecnologia da informação e comunicação, que é algo que a gente acaba encontrando ali na prova por meio de charges, textos, gráficos, tabelas, mas que basicamente, no caso da tecnologia da informação, aborda mídias sociais, algoritmo, privacidade nas redes sociais, fake news, tudo isso acaba sendo abordado na prova. E na educação física, a gente até imagina que vai fazer exercício durante a prova. Uau, já estava aqui desesperada, me deu até uma suadora. Mas não é isso, não. A prova acaba cobrando expressão corporal, esporte, gestos, dança e qualidade de vida. Então, tudo isso vai aparecer ali na prova de forma contextualizada e, de alguma maneira, fazendo o estudante refletir, né? Abordando uma crítica social, fazendo uma crítica social, ou ainda trazendo ali alguma abordagem que suscite uma avaliação ética sobre o processo. Sim. E aí, seguindo, você falou de linguagens, ciências humanas. Ciências humanas. Aí, nesse caso, a gente tem a história e a geografia, a filosofia e a sociologia, que
apesar de serem importantes na prova de ciências humanas, quase sempre também amparam os estudantes no repertório da redação. Sim. Então, nesse dia, com esse tempo a mais, o estudante tem que fazer um projeto de texto e também planejar como ele vai fazer o rascunho e a execução do texto final. Mas vem cá entre nós, bem cá entre nós mesmo, esses 30 minutos a mais para a redação, você acha que o estudante consegue encaixar isso nessa logística do primeiro dia? Olha, em geral, os estudantes não fazem essa prova em apenas 30 minutos. Então, apesar de serem 5 horas e meia, os estudantes demoram, em média, 1h30, 1h20 na execução desse processo da redação. O que significa que na estratégia de prova dele, ele tem que considerar um tempo menor para fazer essa prova de ciências humanas e de linguagens. E aí que entra a estratégia de prova. A gente vai falar sobre estratégia já já. Antes disso, vamos falar do segundo domingo de provas, que é a aplicação dedicada às ciências da natureza e suas tecnologias, e também a famosa, ou também temida, matemática, né? Também são 90 questões, né? Mas o tempo é um pouquinho menor. Exato. Nesse segundo dia são também 5 horas de prova. Então, se ela começa às 13h30, ela vai até às 18h30. E se no primeiro dia a angústia é com grande volume de textos, nesse segundo dia a angústia é com excesso de cálculos. A gente tem uma prova de matemática que costuma ser muito braçal, que envolve muitos cálculos. E também a grande área mais temida, que historicamente apresenta as menores notas, que é a ciência da natureza, contemplando química, física e biologia. E normalmente, como os estudantes têm mais dificuldades com física e matemática, elas aparecem juntas e esse dia passa a ser estratégico. Entendi. Bom, então vamos lá, vamos entrar em estratégia, né? Porque cada estudante é um perfil. Tem estudante que vai ficar mais nervoso no primeiro dia de aplicação de prova, porque tem redação, tem estudante que vai ficar mais nervoso no segundo, por conta de ciências da natureza e de matemática também, dessa, como você disse, esse trabalho braçal. Então, eu queria saber, na sua avaliação, qual que, assim, é a estratégia, qual que é o mapa da mina para o estudante otimizar esse tempo, colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu em sala de aula e não perder o foco, né? Garantir que ele consiga executar a prova toda no tempo dedicado, no tempo que tem para finalizar a prova. No mundo empresarial, a gente escuta as pessoas falarem que a cultura da empresa come a estratégia no café da manhã. Dá para fazer uma comparação com o mundo pedagógico. Eu acho que aqui no mundo do pré-vestibular, no mundo da escola, a gente costuma falar que a falta de conteúdo come a estratégia no café da manhã. Isso porque não adianta ter uma estratégia mirabolante, ninja, se efetivamente o estudante não tiver conteúdo. Então a estratégia começa com a otimização dos estudos ao longo do ano. Porque é isso que efetivamente vai permitir que o estudante consiga lidar com as questões de forma mais célere e tenha ali a capacidade de tomar boas decisões. Aí a gente entra na segunda máxima, que a melhor estratégia é aquela que foi treinada, amplamente executada e aprimorada ao longo do processo. O estudante que tem conteúdo, ele vai conseguir lidar com as outras interfaces de uma boa estratégia. Então, eu costumo dizer que uma estratégia de prova está amparada em 4 pilares. O primeiro é o conteúdo. Aí entra o ritmo da prova, que é a velocidade com que ele vai lidar com as questões. A gente tem o desgaste, que é o cansaço que o estudante sente ao longo do processo. Tem estudante que parece que os neurônios morrem ali com 3 horas de prova. Então, esse treinamento ele é físico também. E por último, a gente entra na inteligência emocional, que é justamente como é que o estudante vai lidar ali com as angústias, com o que ele não sabe. Então, o processo ao longo do ano deve ser construído de forma sustentável, para que o estudante tenha ali a condição de cuidar da saúde dele, mental e física, mas também uma rotina que seja produtiva. À medida que ele vai ganhando conteúdo, mais ele vai testando isso no campo de batalha. O simulado é fundamental nesse processo, porque é ali que ele vai validar como ele vai lidar com essa gestão de tempo, como é que ele vai construir a estratégia dele
a partir das diferenças que existem entre os 2 dias. Matheus, você falando agora, eu acabei, assim, me vendo fazendo uma peregrinação que eu decidi fazer por último agora, uma caminhada, enfim, com um propósito, né, de autoconhecimento espiritual também, mas justamente isso, no meio do caminho eu falei, eu não tô com preparo para fazer 50 quilômetros a pé. Segundo, eu não me alimentei tão bem como eu deveria. E terceiro, tinha um psicológico falando, é muito melhor você entrar no carro de apoio, mas eu fui persistente e consegui, consegui com muita dedicação, organização. Tentei me acalmar, porque a inteligência emocional também, ela conta muito, né? Mas tem também estar bem alimentado, estar bem preparado, ter feito treino antes, né? Então me lembrou bastante você falando e eu me retomei aqui fazendo esse caminho. No final deu tudo certo, foi ótimo. A comparação é completamente pertinente, Sim. Porque preparação para o vestibular é maratona. Maratona. Não é um tiro de 100 metros. E aí a Exatamente. estratégia para cada momento precisa ser previamente validada. Sim. E também tem isso, de que você não corre uma maratona de uma vez. Então Sim. tem um processo, uma gradação que precisa existir ali. São 5, 10, 15, 35 quilômetros. Eu tenho um amigo que corre maratona. Ele estava até me falando que normalmente nos treinos dele, ele não treina 42 quilômetros. Eu imagino. Porque isso gera um desgaste emocional e físico que também prejudica os treinos. Uhum. Então, normalmente, quando vai se aproximando, ele vai intensificando os treinos, ele chega nos 35 quilômetros, o resto fica pela adrenalina. Exato. Ali do momento, pela garra, pela vontade de conquistar. Isso tem que estar presente na vida do estudante. É claro que a ansiedade faz parte desse processo, mas efetivamente ele tem que ir lá acreditando que é possível, que vai ganhar, até porque nenhum estudante que eu conheço passou tendo certeza que ia passar. Sim. Então isso faz parte dessa dinâmica da preparação. O que existe, obviamente, é uma confiança humilde no processo, nas métricas que foram sendo conquistadas também, ao longo do ano, mas eu digo que ela é humilde porque a gente sempre chega ali com receio, né? Se a prova vai ser mais difícil, vai ser mais fácil, como tudo isso vai ser aplicado ali na prática, com o coração na mão e com o peso ali da aprovação nos ombros. Olha só, essa vida louca que a gente leva, vida de jornalista especialmente, uma coisa que tem me ajudado bastante são as listas. Eu uso do papel mesmo, anotando ali lista para me ajudar a lembrar, para me ajudar a organizar o pensamento, mas também os organizadores de tarefa, agenda online. Você acha que essa é uma dica importante quando a gente fala de datas, prazos, enfim, de informações que são essenciais, né, para a logística do Enem? Você acha que pode ajudar o estudante também? Eu vou te contar uma história de um estudante que ele se preparou para o vestibular de forma muito competente e esqueceu de pagar o boleto. E aí o preço disso é altíssimo. É o preço mais caro, porque ele não é financeiro, é tempo de preparação. Sim. Então, essa organização de fazer a inscrição, acompanhar os editais, ela é básica. Sim. Ela se estende à rotina de estudos ali, porque sem organização não tem produtividade. E até lá no dia da prova, o estudante precisa ficar atento para ele não cometer erros organizacionais básicos, esquecer uma caneta, esquecer um documento, chegar atrasado, coisa do tipo. Então, a gente tem aqui no Verso um planner, que é uma ferramenta para quem gosta de fazer isso à moda antiga, mas a gente também tem um departamento de inteligência de vestibulares aqui, o departamento Versa de vestibulares, que justamente está o tempo todo ali relembrando os estudantes sobre esses prazos e datas, justamente para que a gente possa orquestrar todos esses exames tradicionais que acontecem também junto com o Enem. Um suporte muito importante para os alunos, né? Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final. Vamos tentar deixar os nossos estudantes um pouco mais tranquilos, porque todas as informações estão lá nas páginas oficiais do Enem. Tem também a página do estudante, que ele pode acompanhar tudo, é um canal importante. E como você disse aqui agora há pouco, o Versa também está preparado para dar esse suporte, né? Perfeito. É isso mesmo. Essa preparação, ela envolve essa preocupação com os dados, mas muito além disso, tem um aspecto humano, de acolhimento que faz parte desse processo. Tem dia que a gente está mais motivado, o estudante, e a gente consegue performar contento, mas tem dia que o nosso melhor parece não ser suficiente. E é por isso que é importante ter esse apoio, esse acolhimento, ele ajuda nesse momento que a ansiedade bate, ou na hora que a motivação parece não estar conseguindo fazer o trabalho dela. E aí que entram as pessoas, né, nesse processo. Os profissionais que estão ali no front trabalhando com os estudantes, que são representados pelos professores, pelas professoras,
mas não somente, né? Todo mundo que está ali junto para poder dar a mão. Então, é ter paciência, é entender que esse melhor ele não é igual todos os dias, sim, mas que no médio, longo prazo ele vai trazer resultados. É um processo árduo porque parece ter muito plantio sem ter colheita e ter um dia ou 2, no caso do Enem, que vai colocar tudo para jogo, pode de início assustar, mas é um processo, né? E quando a gente aprende a lidar com ele, já sabe o que esperar, a tendência é que a gente consiga alcançar sucesso. Então, conte com a gente aqui no VersaCast para te orientar e te ajudar nesses processos todos aí. Maravilha. Como você disse, é uma maratona, e maratona envolve ansiedade, mas envolve também esse acolhimento, né? Que é esse lugar onde os estudantes estão, né? Eles estão sendo colocados em prova mesmo, né? Estão testando ali exatamente, e o resultado de um ano ou mais, né? Às vezes de uma temporada de estudo. Então, cabe aí também a família, né? Não só os professores, que é maratona para vocês também. Imagina o estresse, a angústia que deve dar nesse dia de prova para vocês também. A gente sofre junto nesse processo, e quando eles vão fazer a prova, a gente fica aqui de fora, não só torcendo, mas sofrendo também. Fica sonhando, tendo pesadelo? Com certeza. Eu acho que a gente compartilha essa angústia com a família, porque a gente, às vezes, convive com os estudantes aqui até mais do que os familiares, né? Eles passam aqui o dia todo, e é claro que isso também traz uma angústia pra gente, mas o resultado depois é muito satisfatório. Maravilha, é isso aí, estamos confiantes. Olha só, tem muito assunto ainda para a gente poder falar sobre o Manual do Enem. Nós vamos voltar aqui em outros episódios para tratar de outras questões, entrar, aprofundar um pouco mais, deixar esse estudante mais tranquilo, né? À medida que a gente puder, a gente vai tirando dúvidas aqui. Eu quero agradecer a sua presença e convidar todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, para voltar e ouvir o VersaCast, que daqui a pouco tem mais. Obrigada, até a próxima. Com certeza, tem muito conteúdo de qualidade sendo produzido, então acompanha a gente. Até mais.